Olá, oitavo ano. Vamos lá para a correção aí da aula 2, né? Ou seja, da aula anterior, que a gente viu, ficou aí umas questões que hoje a gente vai fazer a correção, certo? Então, na atividade, a primeira questão, ela traz uma imagem, né? Um cartaz aí, que esse cartaz ele foi usado, né? Pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental aí durante o período da Guerra Fria, né? Então o texto diz: duas infâncias na União Soviética, né? É a parte superior. Crianças são apoiadas pelo amor da nação. Nos países capitalistas, né? A figura aí na parte inferior está sendo mostrada. Milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo. Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? Então, a pergunta da questão é essa, né? Você vai observar aí o cartaz e responder. Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? Certo? Então, a resposta da primeira questão está baseada na questão da propaganda soviética fazer uma crítica, né, aos cuidados com a infância na sociedade capitalista, né, representando aí na parte inferior da imagem crianças em um ambiente degradado e marcado pela pobreza, né, que são consequências aí das injustiças sociais e econômica que os socialistas criticam no sistema capitalista. Então, a imagem nela traz aí essa diferença. De um lado, as crianças capitalistas e do outro lado, as crianças aí do sistema, vamos dizer, socialista. Então, há uma desigualdade aí entre essas crianças, certo? Então, tá aí a resposta da primeira questão, certo? A segunda a segunda pergunta, ela refere-se a, vamos dizer, aí a questão do da Guerra Fria, né? Então, pergunta: explique com suas palavras o que foi a Guerra Fria, né? Então, a gente sabe, né, que a Guerra Fria traz esse nome porque não foi aquela guerra que não houve aquele contato físico, né, entre as duas potências. Então, você pode descrever que foi a tensão entre o mundo capitalista e o socialista, iniciada aí logo após a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945 e que não se limitou aí ao confronto ideológico e às ações de caráter bélico, né? Então a Guerra Fria, ela manifestou-se de diversas formas. Por exemplo, na corrida espacial, nos modelos de desenvolvimento econômico e social, né? E também aí no acesso da população a bens de consumo, né? Então essa Guerra Fria, ela influenciou aí de várias formas, né? Então, traz aí, né, como sendo a Guerra Fria, essa tensão entre o mundo capitalista e o mundo socialista que iniciou-se aí após a Segunda Guerra Mundial, onde começou a disputa entre aí o sistema capitalista e o sistema socialista, um liderado pelos Estados Unidos e outro pela União Soviética. Então tá aí a resposta da segunda questão. A terceira questão, ela pede, né, para vocês pesquisarem e citar dois conflitos bélicos do período da Guerra Fria. Então, vocês poderiam citar qualquer, qualquer acontecimento, qualquer conflito aí durante esse período bélico aí da Guerra Fria. Então, a terceira questão, vocês poderiam citar aí os conflitos bélicos ocorridos na Ásia. Vocês poderiam citar Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Na África, vocês poderiam citar lutas de descolonização. Na América, a crise dos mísseis, né? E também a invasão da Baía dos Porcos em Cuba e os conflitos aí no Oriente Médio. Então, você poderia, né, fazer sua pesquisa e destacar esses conflitos aí que aconteceram, né, no período da Guerra Fria, certo? A quarta questão, ela traz aí, né, uma questão de alternativa, onde vocês iriam ler, né, o texto que traz aí sobre a Guerra Fria e depois iriam ler os itens, né, associados
a esse texto e observar, analisar o que está certo, o que está errado, né? Então, de acordo, né, com a nossa leitura, com a nossa interpretação e dos conhecimentos aí sobre a Guerra Fria, a alternativa que vocês iriam marcar, letra B, onde traz aí o item 1 e 4, que é os dois que estão corretos, certo? Então, a quarta questão, alternativa B. E aqui a gente chega, né, no final da nossa correção. Espero que todos vocês tenham acertado, né, a resposta. Quem não acertou vai fazer a correção e deixar tudo certinho aí para no momento da avaliação estudar por ela, certo? Fico por aqui, né? Vou gravar mais um vídeo, né? Dando a continuação dessa aula aí. Vou fazer outro vídeo para não ficar tão longo, né? Então, até já!